da guarda, né? Inclusive os médicos veterinários, né? E os anjos da guarda, eles são tão compassivos, tão amorosos, que eles não precisam que nós acreditemos neles, né? E isso eu acho o mais bonito dos anjos da guarda, né? Mas dentro da medicina veterinária eu tenho observado e conversado com muitos veterinários, né, que têm essa relação mais profunda, mais íntima e de amizade com o médico veterinário, ou com os anjos da guarda, na verdade, né? E os anjos da guarda, eles são consciências, né, bastante purificadas, consciências bastante amorosas, e que nos conduzem, e às vezes em insights, em pensamentos e ideias. E isso é legal, porque quando a gente abre esse campo, eles de fato se apresentam pra gente de uma forma mais direta, né? Não visualmente, mas numa sensação, em projetos, né? Em escritas, em pensamentos, né? Durante uma consulta, a gente às vezes é intuído, às vezes a gente tem todo o protocolo ali na cabeça, técnico, mas aí às vezes vem aquela sensação, não muda isso, ou acrescenta isso, não vai por aí, né? E a gente, quando está aberto, a gente consegue receber essas informações, né? Dessas consciências que têm nos acompanhado. Mas existe uma história muito engraçada que é, como eu falei, a gente não precisa acreditar para eles estarem atuando no nosso campo, né? E um dos médicos humanos que eu tenho grande admiração por ele é o Dr. Paulo César Fructuoso, que é um médico oncologista do Rio de Janeiro, um grande cirurgião, um exímio cirurgião, né? Principalmente cirurgias oncológicas, ou seja, né? Aquela pessoa que lida com aquela dor, e ele tem esse contato, né, com o anjo da guarda, com os mentores, com os espíritos que acompanham ele, que são consciências, né, consciências que estão no campo energético, estão nos campos mórficos, e elas se manifestam se você abrir isso para elas. E o grande mestre dele, que já é um professor catedrático, um senhor já, né, uma vez brincou, mas Paulo, eu não acredito em anjo da guarda, nessas coisas que você fica falando, né? Ele falou, mas como é que um médico, né, não consegue se sintonizar com o seu anjo da guarda, com os seus amigos espirituais, enfim. E aí o professor, sabiamente, né, falou para ele, não era o acreditar ou não acreditar que fará as pessoas serem bons médicos, né? Porque a existência em si já é um grande presente para ele exercer toda essa divindade que é em si a própria espiritualidade. Então, assim, isso é lindo, né? Porque nos dá a opção de ter esta relação com o nosso anjo da guarda ou não. Mas fato é que nós temos, e eu tenho esse contato muito próximo do meu anjo da guarda, que aqui nesse caso, né, eu vou chamar do meu mentor direto, mas claro, quando a gente se refere aos anjos da guarda, a gente está falando de seres bem mais elevados até que o nosso mentor direto, mas eles trabalham juntos, trabalham em equipe. Então o meu contato direto é com o meu mentor. E essa mentoria, ela foi acontecendo de uma forma muito linda, como se fosse realmente uma amizade entre duas pessoas, né? Então, primeira pessoa, esse mentor se apresentou para mim com uma voz, né? E eu fui acolhendo essa voz. Claro que no início a gente acha que tem um pouco de esquizofrenia, um pouco de, né, alucinação, né? Mas quando a gente se conecta com o coração e com a empatia, a gente percebe a sensação que aquilo causa no nosso corpo, na nossa vibração, no nosso estado mental. Então, sempre que o meu mentor se aproxima de mim, obviamente eu escuto a voz, mas eu sinto um calor, eu sinto arrepios, eu sinto uma condição amorosa, uma presença amorosa. Então, isso me dá muita fidedignidade no que eu estou sentindo. Para você ter um contato com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, é muito importante que você confie no que você está sentindo, que você valide aquilo. E por isso,
sem o autoconhecimento, às vezes a gente não consegue ter esse contato com o anjo da guarda. Porque você precisa se conhecer, né? Você precisa saber se você tem variações realmente, até patológicas às vezes, né? E se conhecer profundamente. Para quê? Para que você reconheça isso e valide, né? Eu realmente estou sentindo. Eu não preciso nesse momento de uma prova científica ou não para vivenciar essa experiência. E aí eu pego o gancho de um grande professor meu, que é o professor Milton Thiago de Mello, que é um dos maiores veterinários hoje vivos, né? Ele tem 102 anos, foi meu professor de pós-graduação, um grande professor, e ele sempre chegava para mim, né? Ele chama todo mundo de protozoário e tal, vem cá minha protozoária e tal. E ele uma vez falou para mim, né? E Carla, os milagres que a gente vivencia são apenas fatos que a ciência um dia comprovará. Ou, invertendo, a ciência são milagres que já foram comprovados. Então, enquanto a ciência não está com tanto campo aberto, né, ainda está cheio de dogmas e paradigmas e tal, enquanto ela for quebrando isso, esses conhecimentos não vão ser comprovados, né? Mas felizmente já estão, né? Felizmente já estão sendo comprovados. Então a gente já tem assim, vários estudos, vários médicos, pesquisadores, vários cientistas que já estão desenvolvendo equipamentos, né? E que conseguem registrar a presença dessas consciências ao lado dos médicos humanos e ao lado dos médicos veterinários. Na verdade, ao lado de todo mundo, mas a gente está falando aqui especificamente da área de saúde e especificamente da medicina humana e da medicina veterinária. Então, os cirurgiões não operam sozinhos, né? Os médicos de consultório clínicos não estão sozinhos, né? Ninguém está sozinho. Basta a gente abrir um pouco esse espaço que essa relação acontece, né? E a minha relação foi se aprofundando tanto que virou uma rotina na minha vida, esse contato com o meu mentor, né? Que é o Miguel, né? É um garoto, um jovem, né? E que eu sempre me emociono quando eu falo dele, porque eu sinto de fato a presença dele, né? Então assim, ele vai me colocando passo a passo, né? E vai me incluindo em projetos belos, vai me incluindo nas palavras que às vezes eu preciso falar para um tutor, para uma família, com as pessoas, né? Mas eu percebo que quando eu estou desconectada do meu coração, da minha essência, é muito difícil esse contato. E por isso as pessoas não percebem a presença do anjo da guarda nas suas vidas. Eu não percebo uma diferença exata, né? Porque os animais também têm seus protetores, né? Tem seus zoófilos que cuidam, que guiam, né? Que inclusive conduzem eles em planos, em dimensões, né? Mas eu sinto que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda estão pedindo, implorando para que o médico veterinário se conecte com eles, né? Por isso que a gente tem tantas depressões e tantos casos graves que levam ao suicídio, né? O suicídio ele é uma epidemia multifatorial, né? A gente não pode definir o suicídio, por exemplo, como uma causa exata, mas sem dúvida e sem medo de errar, uma das causas é essa desconexão que você tem com você mesmo, né? E os anjos pedem isso, né? Os mentores pedem isso, essas consciências elevadas, elas nos pedem isso, que a gente faça esse religare, essa reconexão, essa redescoberta de quem nós somos. Porque os animais estão ali conscientes, né, exercendo o papel deles, né? Mas a gente não, a gente às vezes está, na verdade, às vezes até desconectada do nosso próprio paciente, pela consequência de estarmos desconectados com nós próprios.
Então muitas vezes a gente trata os nossos animais de uma forma bem cartesiana, né, como máquinas, né, adoece, dá o remédio, não tem nenhuma empatia, nenhuma preocupação, né, nenhum olhar. Então eu não vejo outra solução, né, para a medicina veterinária se não tiver esse religário, né? É essa busca, é esse o chamado e é esse o aviso que eles têm nos dado, né, de diversas formas. E tem dado de formas belíssimas, né? Às vezes até não permitindo a concretização de algumas atividades. Por exemplo, o SOS Veterinária foi vamos dizer assim, uma das atividades que tiveram uma condução muito forte, né, de consciências que estão acompanhando os veterinários que estão envolvidos. Porque eles não acham o projeto bacana? Não. Porque eles estão ainda cuidando de nós, né? E eles veem que a gente não está preparado ainda para sustentar uma energia tão densa, tão sofrida como é, por exemplo, o caso do suicídio na medicina veterinária. É como eu já falei assim em outros vídeos, o começo ele é muito individual, não tem regra, porque a espiritualidade não tem regra. Como não tem religião, não é uma religião, não tem regra. Ela é livre, né? É livre de qualquer coisa. Na verdade, a espiritualidade e esse contato começa com um chamado. Como é que acontece esse chamado? É um desconforto, né? Então, normalmente, a pessoa começa a se sentir desconfortável com a sua rotina, ou às vezes com o seu casamento, ou às vezes com o círculo social de amizade que ela está frequentando, ou os lugares que ela frequenta. E ela começa a questionar, né? Pode ser às vezes até através da política, de um time de futebol, não tem problema, entendeu? Não tem problema, não tem regra, mas ela começa a questionar. Esse questionamento é o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada. E é ali que ele vai buscar individualmente e solitariamente, em solitude, esse caminho de reencontro consigo mesmo. A gente tem os apoios, né? E tem que ter, porque se você não tem, dependendo do nível de dor que você acesse, você pode vir a cometer até um suicídio. Mas, na maioria das vezes, vem uma dor suave e que você vai acessando aos poucos, né? Eles também só vão permitindo que você vá acessando na medida da sua capacidade de suportar aquilo. Então, a dor ela é um convite, né? Ela é um convite. E quando a gente transcende essa dor, a gente vai continuar tendo, mas a gente consegue ressignificar mais rápido, a gente consegue passar mais rápido pela situação, a gente consegue tirar um aprendizado, porque toda dor ela vem com um aprendizado. Então isso é muito bonito, né? E eles nos ensinam isso, né? Os anjos, as consciências, os mestres, né? Então a espiritualidade ela é muito livre, não tem um começo, mas é como eu falei, o primeiro sinal, sem dúvida, é o questionamento e o desconforto que você começa a ter. Né? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a medicina que eu quero exercer? Será que eu fiz a coisa certa? Mas por que eu fiz? E se eu não tivesse feito, né? E por que eu não confio no que eu fiz, né? Então, todos esses questionamentos, eles estão atrelados à espiritualidade, sem a menor dúvida de errar. O contato com os nossos mentores espirituais e com nossos anjos, dentro de um consultório, por exemplo, ele é na medida que você for permitindo isso. Né? Você tem que, de fato, estabelecer a relação, uma relação de amizade. Né? E pedir, né? Invocar que essa presença esteja perto de você. E confiar, porque mesmo dando tudo errado, esse errado teve um motivo. Ou você vai aprender com essa lição, ou está vindo alguma coisa muito melhor no seu caminho, que vai te conduzir para uma coisa mais solidificada, ou dentro de um propósito maior,
ou dentro, na verdade, às vezes até do seu propósito, né? Então, às vezes a gente é demitido de um emprego e fica super deprimido, e fica triste. Claro, a gente tem as contas para pagar, né? E às vezes veterinários são demitidos com famílias, né? Tipo, filhos dependendo, às vezes a esposa dependendo. E com certeza isso é um baque, né? Isso é um baque. Porém, às vezes aquela situação te tirou de uma situação que já não tinha sentido para você. Você estava só ali numa roda de samsara com um hamster dentro da rodinha, né? Então é nessas horas que a gente tem que ter fé e acreditar e realmente sentir a espiritualidade e confiar nela, de que aquilo que aconteceu é sempre para um bem maior, porque não teria sentido algum, né, que fosse para uma coisa ruim, né? Pode até num primeiro instante ser ruim e você realmente questionar, subjugar, né, até maldizer, mas no final todo mundo tem as suas respostas, né? Todo mundo tem suas respostas.